Olá pessoal, vamos estudar então nesse nosso encontro a distância entre dois pontos quaisquer do plano cartesiano. Aqui já tomei um ponto A, lembrando que um ponto é a representação geométrica de um par ordenado, então aqui nós temos a abscissa de A e aqui nós temos a ordenada de A. E aqui também tomamos um outro ponto, o ponto B. Projetando esse ponto no eixo X, aqui eu tenho a abscissa de B, e projetando esse ponto no eixo Y, aqui eu tenho a ordenada de B. A nossa proposta é encontrar a distância entre esses dois pontos, A e B, ou B e A, como queiram. Nesse caso, a ordem é irrelevante. Então, lembrando que vamos encontrar a medida desse segmento. Quanto vale a distância de A até B? Mas aí eu quero que vocês percebam o seguinte. Olha só, nós estamos trabalhando no plano cartesiano, onde nós sabemos que as projeções são ortogonais, ou seja, quando eu pego um ponto que eu projeto em um dos eixos coordenados, essa projeção ela vai formar um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Mas aí eu quero que vocês observem o seguinte, olha, se nós agora prolongarmos essa projeção do ponto B no outro sentido, e ainda, se nós destacarmos só esse pedacinho aqui, ó, da projeção de A, olha a figura que acabamos de formar em destaque. Vou até colocar esse pontinho aqui como ponto C. Isso é um triângulo retângulo. Retângulo em C. Quando nós falamos em triângulo retângulo, qual é a primeira fórmula que vem à tua cabeça? Lembra? Olha, teorema de Pitágoras. O que foi que o teorema de Pitágoras trouxe para a gente um dia? Dizia assim que o quadrado da hipotenusa era igual à soma dos quadrados dos catetos. Então nós vamos aplicar isso aqui agora. De que modo? Olha só, pessoal. AB é exatamente a nossa hipotenusa. AC e BC são os catetos. Quanto é que mede esse cateto aqui? Opa, mas fica fácil se nós observarmos o eixo X. Não fica? Porque esse pedaço aqui, ó, que é de B até C, é exatamente o que eu tenho de XB até XA. Inclusive, se você pensar em números, fica bem fácil. Ó. Suponha que aqui XB fosse 3 e aqui XA fosse 7. Então, só esse pedaço seria tudo isso, que é XA, menos esse pedaço que é XB. 7 menos 3 daria 4. Então, esse pedacinho aqui é XA menos XB, de acordo com a projeção no eixo horizontal, ok? Pensa da mesma forma agora no eixo vertical, ó. Esse outro cateto, quanto é que mede? Vai ser tudo isso, que é YA, menos esse pedaço, que é YB. Tranquilo? Então agora você vai aplicar o teorema de Pitágoras. Vamos lá? O quadrado da hipotenusa, porque Pitágoras aqui, olha o triângulo retângulo. Vai ficar o quadrado da hipotenusa, ou seja, a distância de A até B ao quadrado, vai ser igual à distância de B até C ao quadrado, mais a distância de A até C ao quadrado. Não é isso? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. De A até B é exatamente o que a gente quer encontrar, ó. A distância de A até B. Não esquece do quadrado. Igual. De B até C, tá aqui já. É o cateto que vale XA menos XB ao quadrado, mais o outro cateto, YA menos YB ao quadrado. Porém, temos aqui um detalhe. A gente não quer o quadrado da distância, a gente quer a distância de A até B. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos extrair a raiz. Com isso, ó, a distância de A até B vai ficar raiz quadrada
de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. E essa é a fórmula que vai nos ajudar a calcular a distância entre dois pontos quaisquer. Agora eu faço só uma pequena observação. Rômulo, xa menos xb, mas se eu fizer xb menos xa, tem alguma diferença? De modo algum. Por quê, Rômulo? Porque quando você realizar essa diferença, seja xa menos xb ou xb menos xa ao quadrado, o resultado sempre dará não negativo. Vê só, lembra daqueles números? Se eu colocar aqui, ó, 7 menos 3, 4 ao quadrado, 16. Mas se eu fizesse 3 menos 7 menos 4 ao quadrado, também daria 16. Logo, a gente vai simplificar a nossa expressão escrevendo da seguinte forma. Ao invés de colocar xa menos xb, me permitam colocar ΔX, a variação das abscissas, que aí fica a teu critério, se você quer fazer xa menos xb ou xb menos xa. O importante é lembrar que ΔX é o quê? É a variação das abscissas. E continuando, você tem aqui mais ΔY ao quadrado, que de modo análogo, ΔY passa a ser o quê? A variação das ordenadas. Ok, pessoal? Então aqui, ó, fica a nossa primeira fórmula de geometria analítica. Em breve a gente volta aí para trazer alguns exercícios para melhor fixarmos essa expressão. Beleza, galera? Aquele abraço.